Bom dia, crianças, paz do Senhor. Como vocês estão hoje? Espero que todos estejam bem. Nessa manhã, vamos iniciar mais uma lição, mais um domingo de EBD, de estudo bíblico. E para iniciarmos a nossa lição de hoje, eu gostaria de convidar a todos para fazermos uma oração, certo? Todos juntos, aí mesmo da sua casa, onde você estiver, seja na sala, seja no quarto. Vamos orar junto comigo, amém? Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, Deus poderoso, Pai, Senhor, mais uma manhã estamos diante da Tua presença, ó Pai. Deus, queremos Te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, do fôlego de vida, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu para cada pai, para cada mãe, ó Pai, para mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de dormir e levantar, de mais uma oportunidade de estarmos mais uma manhã reunidos para aprender da Tua palavra, para falar, Senhor, da Tua palavra. Deus, toma cada criança no seu lar, onde quer que venha estar. Toma os pais, as suas famílias, os seus familiares, Deus. Pai, queremos Te convidar a se fazer presente, ó Pai, nesta manhã, na nossa EBD, ó Deus. Nós oramos e nós Te agradecemos com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa lição, nós vamos falar sobre o nascimento de Isaac. E antes de nós lermos a mensagem de hoje, eu gostaria de perguntar a vocês aí de casa, quem aí sabe quem é Isaac? Então vamos relembrar aí, trazer a nossa memória. Isaac, ele é tão somente o filho de Abraão, filho chamado filho da promessa. E vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: no livro de Gênesis, capítulo 21, diz assim, versículo 1: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dará à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe tinha ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. Amém? Essa palavra, que nós acabamos de ler, é a passagem desta manhã, a nossa lição, que vai falar sobre o nascimento de Isaac. Como eu tinha falado antes, Isaac, ele era o filho da promessa, o filho da promessa de Abraão. Isaac e a sua esposa, eles já eram avançados de idade, eles já tinham uma idade mais avançada, quando Deus fez a promessa e disse que Sara, daria à luz a um filho, e esse filho seria o filho da promessa. E a Bíblia vai dizer que Deus envia um anjo tão somente para poder falar com Abraão que ele seria pai. E aí, passados ao decorrer dos anos, os anos foram se passando, e de primeira, Sara, ela não acreditou que aquilo iria acontecer, porque ela já era avançada de idade, ela já tinha uma idade avançada, Abraão também já tinha uma idade avançada, mas a promessa de Deus, ela veio sobre Sara e sobre Abraão. E a Bíblia vai dizer que ao decorrer dos anos, os tempos foram passando, e aí Sara, não crendo na promessa de Deus, não acreditando que aquilo ainda poderia acontecer, ela faz uma proposta à sua serva, deixa eu só ver o nome dela aqui que eu esqueci, vamos relembrar, Agar. Ela faz uma promessa à sua serva Agar, Agar era a serva de Sara, a qual servia, a qual ajudava lá na sua casa, nos seus afazeres. E aí ela propõe a Agar a se deitar com Abraão, para que ela, sendo mais nova, pudesse dar um filho, pudesse conceber um filho. E assim acontece, A Bíblia vai dizer que Agar, ela assim tão somente concebe o filho homens,
que passa a ser chamado Ismael. Por quê? Porque Sara, ela não confiou na promessa de Deus. Sara, ela não confiou no tempo em que a promessa iria se cumprir na vida dela. E ela quis dar uma ajuda, né? Ela quis fazer com as suas próprias mãos. E aí a Bíblia vai dizer que Agar, né, ela concede esse filho Ismael. E depois de tudo isso, né, o mais decorrer vai falar aí da passagem, que houveram muitas atribulações, muitas coisas aconteceram. Porque Sara, ela quis dar uma ajudinha, ela quis passar por cima do que Deus ele tinha prometido. E aí, depois de todo esse processo, que a Agar, né, concede seu filho, dá a luz a Ismael, depois de um determinado tempo, já tendo Abraão a idade de... Deixa eu só lembrar aqui... Abraão, ele já tinha 100 anos, ou seja, Abraão, imagine uma pessoa de 100 anos dar uma vida, né? Dar um filho, conceber um filho, 100 anos, com a idade totalmente avançada. Nós sabemos que tem muitas pessoas que nem chegam a 100 anos, e quando chegam a 100 anos, a sua saúde já é debilitada, não tem mais o mesmo vigor da sua juventude, não tem mais o mesmo vigor de antes, às vezes fica acamada em algumas situações, outras ainda andam mais com dificuldades, mas a Bíblia vai dizer que quando Abraão tinha 100 anos, Sara, ela concede o filho, então somente ele dá o nome de Isaac, que é chamado filho da promessa. E o que a lição ela quer trazer conosco, o que é que Deus quer falar conosco através dessa lição? Isaac, ele era a promessa de Deus para a vida de Abraão e, consequentemente, para a vida de Sara. Mas por Sara, não tão somente com o passar do tempo desacreditar, não confiar, não deixar que Deus pudesse fazer da maneira dele, ela fez com suas próprias mãos, o que acabou acarretando vários problemas no futuro. Mas ainda assim, aquilo ao qual Deus tinha prometido, o que Deus ele tinha dito que iria acontecer, a promessa que Deus tinha lançado a Abraão, ela se cumpriu. Então, o que nós aprendemos com isso? Independente do momento que seja, independente de quanto tempo leve, as promessas de Deus ainda estão de pé. Independente de quanto tempo passe, as promessas de Deus elas se cumprem. A gente precisa tão somente confiar. Sara, ela não confiou no Senhor. Ela quis agir das suas próprias mãos. Ela quis dar um jeito da sua própria vontade. Mas nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém, crianças? Essa é a nossa lição da manhã, que fala sobre Isaac, o filho de Abraão, certo? E aí eu gostaria de agradecer pela minha participação, gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês por se fazer presente. E semana que vem tem mais. Beijo! Tchau, tchau!